capitão da seleção do Marrocos neste torneio está jogando enquanto responde a um processo criminal aberto por estupro. A equipe do Irã só pôde ficar nos Estados Unidos nos dias de jogo e nos intervalos entre as partidas eles eram obrigados a ir e permanecer no México. Um grupo de torcedores de Moscou obteve o autógrafo do presidente da FIFA na bandeira russa. É tudo a mesma Copa do Mundo, senhoras e senhores, e hoje vamos passar pelos maiores escândalos da Copa do Mundo de 2026. E depois, sim, eu prometo, vamos passar para uma história de um campo completamente diferente. Ela surpreende e reflete o que ocorre neste torneio. Então, primeira história, Hakimi. Vamos começar com uma história muito desagradável. O Tribunal de Apelação de Versalhes confirmou. Capitão da seleção do Marrocos, Achraf Hakimi, vai a julgamento por um caso de estupro. Ainda em 2023 o caso começou. O próprio jogador nega as acusações. O processo já se arrasta há vários anos. E aqui vai um detalhe curioso. Enquanto o processo jurídico segue seu curso, Hakimi continua jogando na Copa do Mundo. Ou simplesmente continua. Ele é o capitão, ele é o líder, ele é o rosto da seleção do Marrocos. Os torcedores da seleção da Escócia não se contiveram e vaiaram ele diretamente no estádio. A diretoria do clube e a Federação do Futebol mantêm distância do assunto e o julgamento ainda não terminou. Alguém é inocente até ser provado o contrário. E Hakimi continua entrando em campo como capitão. Uma posição confortável que permite não tomar decisões onde não se quer tomar decisões. Segunda história, seleção iraniana. Parte do pessoal da equipe não consegue obter vistos americanos. A cota de ingressos para os torcedores iranianos foi reduzida para este torneio. E a própria equipe foi acomodada de uma forma incomum. Só é permitido ficar nos Estados Unidos nos dias em que jogam. E nos intervalos das partidas, sejam gentis. Vão para o México. Os organizadores explicam essas considerações como sendo por motivos de segurança. Formalmente, a política está relacionada às restrições de entrada em vigor para cidadãos de 4 países, incluindo o Irã, e essa decisão foi tomada muito antes do torneio, no nível da política migratória. Isto não é algo pessoal contra os jogadores de futebol, mas convenhamos, para o time que veio aqui só para jogar bola, uma logística dessas parece, sei lá, uma quarentena humilhante. Terceira história. A Rússia não foi autorizada a participar desta Copa do Mundo, mas isso não impediu os torcedores de virem. Um pequeno fã-clube de Moscou, chama-se Nulevka. Um grupo de amigos que viaja desde 2014, eles vão a todos os jogos da seleção da Rússia, não importa onde você vai jogar. Trouxe para o estádio no Canadá a bandeira russa, tricolor. E então aconteceu algo inesperado. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, acabou ficando ao lado deles na arquibancada. Eles se aproximaram para tirar uma foto. Ele concordou, autografou a bandeira e até falou em russo. Korosho Spasibo. Mandou bem, Infantino. A segurança estava próxima, mas agiu com total tranquilidade. Um pequeno episódio que para milhares de torcedores de língua russa, cortados oficialmente do torneio, acabou se tornando um pequeno prêmio de consolação. E agora, atenção, a transição prometida. Mais adiante neste vídeo contaremos uma história diferente, não sobre futebol, mas sobre uma condecoração também redonda. Mas assim que chegarmos a ela, você vai entender. Em ambos os casos é a mesma história, sobre como se comportam aqueles que receberam ajuda em relação àqueles que ajudaram. Vamos continuar. Então, Mohebi, o gol que alegrou 2 países ao mesmo tempo. Aqui está talvez a história mais comovente desta partida. No jogo Irã contra Nova Zelândia, o gol foi marcado por Mohammad Mohebi. Jogador, naturalmente, da seleção iraniana, já que na Nova Zelândia há poucos Mohammad. Talvez tenha alguns também, né? No futebol de clubes ele atuou e atua pelo Rostov da Rússia. Esse é o primeiro gol de um jogador da RPL, se não me engano, é esse o nome, né? Neste torneio. E o que é especialmente interessante? Esse gol causou entusiasmo em 2 grupos ao mesmo tempo. Entre os torcedores iranianos, para quem Mohammad Mohebi é um herói nacional, e entre os russos, para quem ele é um jogador da liga local. Coincidência ou não, mas no atual cenário geopolítico, onde Moscou chama Teherã abertamente de país amigo, o gol de Mohebi, em que, se não me engano, ele jogava com o uniforme do Rostov, parece quase um símbolo de que o esporte às vezes monta o quebra-cabeça melhor do que qualquer declaração oficial de amizade. Se você achou interessante, deixe seu like.
Inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Se quiser uma análise mais profunda, assine por $4 mensais. O link está na descrição. Agora, como prometido, vamos do futebol para a condecoração. Pois a história que vou contar agora é muito parecida com o que acabamos de discutir. E antes de continuarmos, prometo que mais tarde neste vídeo vamos abordar uma questão muito mais profunda do que o protocolo diplomático. Esse hábito de morder a mão que ajuda está relacionado ao estado do sistema de tomada de decisões em Kiev como um todo? Eu certamente voltarei a isso. Ordem da Águia Branca. Tenho certeza de que você sabia que eu iria falar sobre isso. Sobreviveu às divisões da Ucrânia. A Polônia sobreviveu à ocupação nazista com essa ordem. Você não vai acreditar, mas tanto a Imperatriz Russa e Catarina II quanto Benito Mussolini foram condecorados. Bela companhia. Ambos seguem oficialmente na lista dos cavaleiros. Essa ordem já existe há mais de 300 anos. E em todos esses 300 anos, a primeira pessoa a ser oficialmente privada dessa honraria foi Vladimir Zelensky. Em 19 de junho, o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, anunciou que retira de Zelensky a Ordem da Águia Branca. Essa é a mais alta condecoração da Polônia. Zelensky foi condecorado em 2023 pelo então presidente Andrzej Duda por serviços notáveis tipo fortalecimento da amizade polaco-ucraniana. Como ele fortaleceu desde então. O motivo foi o decreto de Zelensky de 26 de maio. Esse foi o motivo pelo qual pediram isso. A qual, ao Centro Independente, ao Centro de Operações Especiais Norte, foi concedido o título honorário de Heróis da UPA. Por que isso incomodou tanto os poloneses? Porque para a Polónia, a UPA não são guerrilheiros nem heróis, mas uma organização responsável por assassinatos em massa da população civil polonesa. E de forma muito específica, em primeiro lugar, o massacre de Volhynia, quando dezenas de milhares de poloneses foram mortos, incluindo mulheres e crianças. Uma ferida sangrando que ainda dói na sociedade polonesa até hoje. Porque para muitos isso foi uma tragédia pessoal, familiar. Estou pronto para admitir, estou quase certo de que, ao assinar esse decreto, Zelensky não pensou nem por um segundo. Bem, são centenas de documentos por dia, um procedimento formal sem nenhuma intenção política. Mas depois que os vizinhos e aliados pediram para corrigir o erro, não fazê-lo já não era mais um simples descuido. Foi tomada uma decisão. E essa decisão, bem, é só mais uma tolice. Em uma longa lista de tolices que a atual liderança ucraniana comete metodicamente, como se fosse de propósito. Bem, vamos pegar as relações de Kiev com Israel. Sim, já discutimos isso. Israel não forneceu ajuda militar à Ucrânia, é verdade, sim. Mas ao mesmo tempo montou um hospital perto de Lviv. Enviou médicos, medicamentos, tudo o que era necessário. Literalmente, nas primeiras 2 semanas, médicos e enfermeiros israelenses atenderam e prestaram ajuda a mais de 1000 ucranianos feridos. Não enviaram para a Rússia, enviaram o hospital. Não para a Rússia, mas para a Ucrânia. Poderiam, para ter boas relações com a Rússia, tê-lo enviado para a Rússia e dito: queremos ajudar, oferecer ajuda humanitária. Você acha que Putin recusaria? Zelensky pediu ajuda a Israel. Israel prestou a ajuda possível. Entrar em conflito com a enorme Rússia, como fez a Ucrânia, Israel certamente não pretendia. Mas mesmo assim, Israel fez o que pôde. E paralelamente a isso, a diplomacia ucraniana votou durante anos na ONU a favor de resoluções anti-Israel. Contra os assentamentos, a favor do desarmamento nuclear de Israel, resoluções que eram apoiadas por pouquíssimos países no mundo. E em sua maioria, esses países eram abertamente hostis ao Estado judeu. Em fevereiro de 2025, curiosamente, Israel decidiu pela primeira vez votar contra uma resolução que a própria Ucrânia havia apresentado na Assembleia Geral. Já não se tratava de iniciativas de outros, nas quais eles apenas chegavam e assinavam, desta vez foram eles mesmos que apresentaram. Bom, talvez seja coincidência, eu não sei. Talvez tenha sido uma cobrança. E agora, o relacionamento com os Estados Unidos, o país que investiu mais dinheiro, armas e capital político na defesa da Ucrânia do que qualquer outro no mundo. E o que vemos? Que ataques regulares e públicos são direcionados justamente àquela pessoa que hoje decide fisicamente o futuro da ajuda. Morder a mão que te alimenta não é a estratégia mais inteligente.
Morder a mão da pessoa de quem depende o seu futuro já é claramente uma estratégia nada inteligente. Em 1923, Kiev já teve um conflito semelhante com a Polónia, por causa do grão. Após o bloqueio da exportação pelo Mar Negro, os ucranianos, então, o grão inundou os países vizinhos e derrubou os preços para os agricultores locais. A Polônia impôs um embargo. A Ucrânia reclamou na OMC e ameaçou impor um embargo de retaliação às maçãs, tomates, cebolas e repolhos poloneses. O auge foi o discurso de Zelensky na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2023, após o qual o Ministério das Relações Exteriores da Polónia convocou o embaixador ucraniano e apresentou um protesto firme. Naquela ocasião, o presidente Duda soltou uma frase que se espalhou pela mídia. Estamos, de certa forma, lidando com uma pessoa que está se afogando. Sugere que quem está se afogando pode puxar para o fundo até quem tenta ajudar. Estamos falando da Polônia, o país que recebeu mais refugiados ucranianos do que, acredito eu, qualquer outro país da Europa e que serve como um centro logístico para as armas ocidentais. Foi justamente com ela que Kiev decidiu entrar em conflito publicamente, certo? Por causa do grão. A história com a Ordem, 3 anos depois, é quase uma cópia exata do mesmo roteiro. Os temas mudam, mas o estilo é sempre o mesmo. Não vou fingir que aqui existem duas posições iguais. A Polónia é um dos maiores doadores de ajuda à Ucrânia, um país que abriu suas fronteiras para milhões de refugiados, servindo como corredor logístico para quase todas as armas ocidentais. E é justamente esse país que pediu uma única coisa simbólica: não nomear um batalhão em homenagem a uma organização envolvida no assassinato de civis poloneses, que recebe isso em troca. Bem, vamos chamar isso de silêncio, silenciosamente. Quando aquele a quem você mais ajuda ignora demonstrativamente um pedido simples, fica a pergunta: quem está certo aqui? Não exige uma análise especial, por assim dizer. Quando a notícia se espalhou pelo mundo, o ex-chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, lembraram independentemente um detalhe curioso. Na lista dos cavaleiros da Ordem da Águia Branca, ainda permanece oficialmente Catarina, a Grande, sob cujo governo a Polônia foi apagada do mapa como resultado das partilhas. E Benito Mussolini, cujo regime em 1939 ajudou Hitler a destruir a mesma Polônia. Sikorski até comentou ironicamente: se for para começar uma limpeza, então não deve ser pelo Zelensky. Engraçado, mas isso é uma história muito distante de regimes há muito desaparecidos, enquanto a reação da Polônia hoje é sobre o presente, sobre pessoas concretas que estão ajudando mais do que ninguém aqui e agora. E, em resposta ao único pedido deles, recebem no mínimo indiferença, para não dizer algo bem pior. Veja a pergunta que originou tudo isso. Talvez exista na Ucrânia uma tendência forte, quase subconsciente, ao autoprejuízo nacional? Bem, alguns dizem que existem tendências nacionais suicidas deliberadas por lá. Um país que por muitos anos não construiu uma defesa realmente séria e ao mesmo tempo não hesitava em provocar um vizinho enorme e muito mais forte. Um país que, segundo a opinião amplamente difundida, usou os formatos de negociação, os acordos de Minsk, não para resolver o conflito, mas como uma pausa para se rearmar. Entendo perfeitamente que o vizinho vê isso e está fervendo de raiva. Um país declarou abertamente a intenção de fazer algo que seu vizinho, famoso por adotar medidas extremas, considerava inaceitável. E essa história da condecoração é apenas o exemplo mais recente e talvez o mais absurdo em termos de escala desse hábito. Um decreto simples que poderia ter sido revogado, mas não foi. Ele não foi revogado. Nós temos nosso próprio orgulho, entendeu? Os poloneses são uns desgraçados. Mas não quero terminar com nota amarga. O futebol tinha um calor sincero nas arquibancadas. Bandeira, assinatura de Infantino, gol, Maccabi, alegrando dois povos ao mesmo tempo. Uma prova de que laços humanos simples podem ser mais fortes que barreiras políticas. A história com a Ordem também tem um lado positivo. A Polônia teve força para admitir que há limites que não podem ser ultrapassados, nem mesmo pelo aliado mais próximo. Um sinal de uma cultura política saudável, não ofuscada pela propaganda, aquela maturidade que ainda falta do outro lado da fronteira. Pequenas e desagradáveis lições de verdadeiros amigos são exatamente o que, com o tempo, pode mudar o estilo de gestão. Vamos torcer para que essa lição seja aprendida antes que venha uma muito mais séria.
Se você quer não apenas notícias, mas entender as razões do que está acontecendo, eu tenho um segundo canal chamado Roteiro para a Liberdade, onde publico análises 2 vezes por semana. Muito mais profundas. E não apenas sobre o que aconteceu, mas por quê e como isso pode ser corrigido. E senhores, inscrevam-se. O link está na descrição. Até a próxima.